O Entrevistas de hoje está em uma universidade para conhecer e conversar com uma historiadora, pesquisadora e professora que é expert quando o assunto é São José dos Campos. Doutora em História Social, escritora, docente permanente de uma universidade aqui da cidade, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos. Quem nos recebe hoje é Maria Aparecida Papali. Hoje quem nos recebe aqui no Entrevista é Maria Aparecida Papali, historiadora, professora. Obrigada por nos receber aqui na Univap, universidade que a professora dá aula. Mas eu quero começar lá em 1973, com a sua chegada aqui em São José. Você se casou e veio para cá? Foi. Então, eu não sou nascida aqui, mas eu sou praticamente joseense, né? Porque eu vim para cá muito jovem, eu não tinha nem 20 anos ainda quando eu me casei. E eu tinha começado um curso de filosofia na minha cidade, em sul de Minas, em Varginha. E me casei e vim para cá, porque o meu marido, que na época era meu namorado, meu noivo, ele arrumou emprego na Embraer, sabe aquela coisa? O sonho de trabalhar na Embraer. Sonho, veio estudar aqui também e trabalhar na Embraer, então ele... e eu vim para cá. Você chegou a terminar o curso de filosofia em Minas ou não? Não cheguei. Eu fiz um ano desse curso e vim para cá. E nesse curso eu me apaixonei por história. Tinha uma disciplina de história. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer a história. É aqui que estou me encontrando, né? Já gostava na educação básica, mas não tanto quanto me despertou nesse curso. Mas aí é a vida, né? Agora, Papali, o pessoal lá de casa deve estar se perguntando o que faz uma pessoa escolher fazer filosofia? Ainda mais por uma jovem que acabou de sair do antigo colegial, né? Agora atualmente ensino médio. Eu sempre gostei da área de humanas, né? Mesmo na escola, na educação básica, matemática, física, química, eu levava para passar de anos, entendeu? Mas gostava de todas as disciplinas que fossem da área de ciências humanas, literatura, português. Mesmo chegando aqui em São José, você demorou para começar seu curso, para realmente... Aí você foi se dedicar à vida de esposa, de mãe. Eu costumo brincar para os meus alunos que eu comecei com filosofia, depois eu fui fazer filosofia, né? Mas aí tive todo um percurso demorado. Eu tive 3 filhos, um atrás do outro. A minha caçula é problemática, ela tem deficiência, então requereu mais de mim em termos de levá-la para fazer tratamento. Então foi aquele ato na vida que eu fiz outros trabalhos, exerci outros trabalhos, além da função de mãe sozinha, né? Numa cidade que... Diferente. Meu marido trabalhava o dia inteiro, porque a indústria, ela meio que suga mesmo a pessoa o dia todo. Eu tive que me dedicar a essa, mas com o crescimento deles eu voltei. Nessa época, antes de começar a escolher pela história, né? Como que era São José? Como que você vivia nessa época aqui? Nossa, São José dos Campos, quando eu cheguei, eu vi essa cidade crescer, para você ter uma ideia. Quando nós chegamos aqui, a gente tinha dificuldade de alugar a casa. Aliás, quando nós resolvemos nos casar, a dificuldade, que meu marido já morava aqui, que era o meu noivo, ele já morava aqui, ele teve uma dificuldade imensa para conseguir. Não tinha apartamento, tinha um ou outro. Sabe, não tinha, ele conseguiu uma casa na Vila Maria, foi uma dificuldade para conseguir, mas um ano depois nós já conseguimos comprar lá no Vista Verde. O Vista Verde estava começando e estava, né? E aí nós compramos a primeira casa. Você fez sua morada. Foi o primeiro local que eu fui morar. Da região central para a zona leste, deu uma passeada. Porque aí que nós compramos a nossa casa lá, moramos na Vila Maria, mas foi uma dificuldade para achar.
Mudou outros tempos, né, Papali? Nossa, mudou totalmente, né? Agora, você deve estar se perguntando em casa também, e esse sobrenome Papali? É seu, do seu marido, de onde vem? Do marido. Por que Papali? Então, é italiano, né? Ele tem toda uma ascendência italiana, inclusive nós temos cidadania, eu tenho por tabela, né? A cidadania italiana, mas o meu nome mesmo é Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali. Você mudou alguma coisa depois que você casou ou não? Acrescentei o Papali. Mas não tirou nenhum sobrenome? Não tirou nenhum, só acrescentei. Nem mamãe, nem papai ficaram bravos. Não. Em 1989, você conseguiu voltar para a sala de aula. Como que foi essa retomada depois de muito tempo e com os filhos criados? Já os filhos criados, já a caçula já tinha 12 anos, por aí, enfim, já era um outro momento. Mas aí eu fui com o maior pique, né? Falei, agora ninguém me tira, porque é o que eu quero fazer. Eu sempre pensava no retorno, mas sempre era uma coisa que impedia, porque o dia a dia, o cotidiano, tem hora que ele nos sufoca, as demandas do dia a dia. E quando eu comecei, eu falei, bom, agora eu não paro mais, eu não vou parar. Realmente não parei. E não parei na continuidade, né? Inclusive, a Papali se formou aqui, mas não era aqui na Univap, não era aqui na Urbanova, né? Não, imagina, nem tinha. Eu acho que o projeto Urbanova estava ainda como eu diria, ele estava ainda sendo pensado, a possibilidade de um dia vir a ser uma universidade aqui, isso aí estava sendo gestado. Mas era no Largo das Letras, lá no centro, que é naquela localidade que fica em frente à Faculdade de Direito. Ali na Castejon. Na Praça Cândido Dias Castejon, funcionava ali. Mas naquela parte que hoje ela nem está funcionando, ela está tombada, ela tem que ser restaurada. É onde tinha sido um sanatório. Porque em São José tinha vários sanatórios, né? Papali, como que foi retomar? Por mais que você tivesse vontade e tal, foi difícil, né? Começar os estudos, deu aquela preguicinha e os filhos em casa, não? Que bom! Já contava com os meus filhos, eles sempre atuaram, fazendo atividades, ajudando na casa. Meu marido também sempre foi um companheiro muito grande, me incentivou, colaborou. Então, eu não senti preguiça, não. Inclusive, eu fui uma excelente aluna, uma das melhores alunas da turma, não tive problema nenhum. Não teve aquele negócio que você vai ter que ficar em casa para cuidar dos filhos, isso é bom, né? Não. Maridão. E o fato da Papali ter sido uma das melhores alunas, excelente aluna, fez com que ela iniciasse suas pesquisas acadêmicas, mas eu vou fazer o seguinte, porque ela tem uma sala, um laboratório que faz as pesquisas aqui na universidade. A gente vai subir para esse laboratório, mas é no próximo bloco, daí você acompanha. Agora que a gente já conheceu um pouquinho da Papali, a gente vai conhecer um pouquinho dos projetos dela, das pesquisas. Não sai daí! De volta com entrevistas, segundo bloco do nosso programa, hoje com a professora, historiadora, pesquisadora Maria Aparecida Papali. E nós estamos agora no seu ambiente de trabalho, né, Papali? Ela separou aqui alguns livros, nós estamos aqui no meio de um arquivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o arquivo municipal, sobre o Pró-Memória. Mas antes, eu falei no bloco anterior sobre suas pesquisas na faculdade. Depois que você começou a fazer história, quando que veio aquela vontade de realmente fazer pesquisa e você se interessou em falar de São José e pesquisar sobre a cidade? Então, eu me motivei pela pesquisa na graduação. Durante o processo da graduação, eu percebi que eu tinha bastante afinidade com a pesquisa. Eu já me envolvi com professores que estavam desenvolvendo suas pesquisas e eu procurava documentos, eu gostei. E tanto é que não quis parar. Eu terminei a graduação aqui na Univap e já comecei o mestrado na PUC. Já engatei o mestrado na PUC de São Paulo, em História do Brasil.
e fiz o meu mestrado já com a documentação relativa ao final do século XIX em São José dos Campos, porque eu sempre me interessei muito pelo período da escravidão, pelo período relativo ao café e a escravização aqui na região. Então eu trabalhei o final do século XIX em São José dos Campos com documentos do fórum. Naquela época era assim, a gente ia no fórum. Não tinha computador para pesquisar, não tinha um Google, não, né? Era na raça, sabe? Eu falo para os meus estagiários, era na raça. Você sentava num lugar, num cubículo. Eu me lembro que quando eu fiz a pesquisa para o mestrado, era eu no cubículo e tinha um morcego, que era meu companheiro, naquele lugar que de vez em quando ele aparecia. Tudo, sabe, antigo, desorganizado, porque não era um arquivo arrumadinho, a gente tinha que procurar muito, mas foi ótimo. Fiz e já engatei, na sequência, eu já engatei o doutorado. Aí, nesse meio tempo, eu descobri o arquivo de Taubaté, que naquela época era muito bem estruturado em termos do final do século, e resolvi trabalhar também o processo da abolição em Taubaté. Aliás, toda vez que tem algum programa especial em alguma emissora aqui da nossa cidade, a Papale sempre é convidada para falar, pelo menos desses registros históricos da cidade, né, na época da escravidão. E aí surgiu esse livro, foi sua tese de doutorado? Esse livro é resultado da minha tese de doutorado. Ele foi publicado em livro, ele é antigo, é de 2003. Eu terminei meu doutorado em 2001, ele foi publicado em 2003. É o primeiro livro meu. Esse daqui é o xodózinho, então, né, o primeiro, papai? né? Esse daqui, ó, Escravos Libertos e Órfãos. E tá tudo na sua cabeça? Você ainda lembra? Qual que é a emoção quando você vê esse livro aqui impresso, pega na mão, depois de tantos anos, a emoção de estar fazendo a tese? É muita emoção, viu? Porque a gente tem contato com uma documentação, que é uma documentação que você fala assim, puxa, isso foi há mais de 100 anos atrás. Tanto que quando eu comecei a fazer esse trabalho, a ideia inicial era falar sobre o processo abolição jurídica na região, porque teve o judiciário foi muito acionado em ações de liberdade, aqui na região do Vale, de uma maneira geral. E eu comecei a pesquisando... Tem um exemplo disso para ficar bem claro para a gente? Ações de liberdade, quando algum escravizado, entrava com uma ação solicitando que ele fosse libertado o escravo solicitava? Sim, mas ele precisava, obviamente, de alguém livre para poder entrar com ele. Até porque juridicamente ele não podia sozinho movimentar uma ação. Então ele precisava de uma ajuda nesse sentido, mas tinha muito litígio. Tinha muita briga. Então eu acompanhei. Só que enquanto eu estava acompanhando essa documentação, essas ações de liberdade, eu encontrei dentro de uma ação dessa, um documento que eu falei, gente, o que é isso, né? De uma ex-escravizada, ela brigando para que a filha dela voltasse para ela, que o tutor da filha estava maltratando, ela não estava estudando como teria que ser. Eu falei, que documentação que é essa? Eu nunca vi. Aí que a pessoa que cuidava, a arquivista que cuidava, falou, esses documentos estão chegando do fórum, tem um monte ali. Nossa, aí você mudou a chavinha. Eu mudei. Eu mostrei não só o processo da emancipação, tanto que o livro tem duas partes, como pós-abolição e como que fizeram aqui o seguinte, à medida que essas mulheres iam sendo emancipadas, porque existia uma lei na época que todo filho menor de idade, de mulher pobre, paupérrima, solteira, ele deveria ter um tutor. Para que esse tutor mandasse essa criança ou esse jovem para a escola, aprendesse uma profissão, desse um rumo na vida. A lei era boa, ela agia a favor
Só que a utilização da lei é que foi diferente. Então, esses ex-senhores, eles usaram essa lei... Se apropriaram de uma maneira errada. Para né? tutelar essas crianças e colocá-las novamente no trabalho escravizado. Uhum. Eu sou responsável por ele e agora eu vou... Então, aí eu comecei a pesquisar e descobri um mundo. E foi uma descoberta que depois gerou... Aí encontrei isso em São José, encontrei em Jacareí, encontrei em Pinda. E hoje você vai ver, tem vários trabalhos que já foram feitos. Na verdade, eu comecei. Foram feitos em vários locais do Brasil que descobriram esse procedimento. E desses outros locais do Brasil, eu espero que te citem, né? Pelo menos, né? Que deem crédito à mãe. Mas é porque foi um documento achado por acaso. Ele caiu no meu colo. Uhum. Para você ter uma ideia. Aquilo me chamou a atenção, porque aquela mãe estava reclamando que a filha não estava indo na escola, porque a tutela previa que a criança, o jovem, ele teria que pelo menos aprender as primeiras letras. E ele não estava indo, e por que não está indo? Então, aí geralmente eles faziam isso, as meninas, eles endereçavam para o trabalho doméstico, os meninos iam para a lavoura, eles faziam assim. E praticamente reescravizados, só que... De uma maneira diferente. De uma maneira legal. Camuflada, né? Usando velada. a lei. Vou fazer o seguinte, vou dar uma rápida parada aqui, é bem rapidinho. A gente continua aqui, porque eu quero conversar um pouquinho com a Papali sobre o Promemória. Aliás, tudo isso daqui está disponível no Promemória, né? Sim. Então, daqui a pouquinho você vai saber como que você acessa, como que funciona, não sai daí. De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa, hoje com a historiadora, pesquisadora, professora Maria Aparecida Papali, escritora desses livros. Aliás, esses daqui falam sobre São José, né, Sim. professora? Bom, eu não sou escritora sozinha, viu? É uma coletânea de vários autores. Esses livros, na verdade, eu organizei junto com a professora Valéria Zanetti e convidamos, além de nós, convidamos outros autores, ex-alunos, estagiários, outros colegas, para que eles pudessem compor conosco. E aqui então, ele é uma coletânea de vários autores. E tem vários autores e várias fases de São José, né? Esses livros, eles são encontrados, eu falei no bloco anterior, no Promemória. O que é o Promemória? Você hoje é coordenadora do Promemória, né? O que é? Como que funciona? Eu vou te explicar. Ele começou, na verdade, no final de 2003, quando que eu falo, na época éramos eu, a professora Valéria, a professora Maria José, nós fomos procuradas pelo secretário, que na época era José Carlos, e o presidente da Câmara, que na época era o Walter Hayashi. Eles nos procuraram, porque eles pensaram um formato de um convênio para estudar a cidade de São José, mas que tivesse a participação da universidade, o lado acadêmico, tá? E nós achamos a ideia maravilhosa. Falei, nossa, mais ou menos? Olha, aí eles fizeram uma lei. O Promemória ele foi instituído por lei no final de 2003. E nós começamos no começo de 2004. Esse ano está fazendo 20 anos. 20 anos, então, do Promemória. É um acervo público que qualquer pessoa tem acesso. No site da Câmara Municipal você tem acesso, no site da universidade, né? Tem vários links. E além desses trabalhos, quais são outros trabalhos? Então, o Promemória, o que ele é? Ele é uma parceria entre a Univap, por meio do nosso laboratório, a Câmara Municipal e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, tem sido essa parceria. Cada um dessas instituições cumpre um papel. Uhum. O meu é de acolher os estagiários, que são nossos alunos do curso de História, que eles fazem um processo seletivo, né? Então, aqueles que são os mais bem colocados são chamados e eles ficam aqui com a minha coordenação e a gente vai desenvolvendo projetos
Ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo projetos sobre a história de São José dos Campos, porque o Promemória é Pró-Memória São José dos Campos. Então, tudo que diz respeito à história de São José, desde os primórdios até a contemporaneidade, assim, abordando vários temas. Nós temos trabalhado. Pesquisa para a faculdade, para a escola, né? Tem que saber um pouquinho sobre a cidade, vai lá no Promemória. Na fundação, a Nádia já participou aqui do Entrevistas também e falou sobre o Arquivo Público Municipal, né? Certo. Lá tem um monte de coisa e aí também vai para o Promemória. Sim, então, o arquivo, a função mesmo da Fundação Cultural, que é por meio da Nádia, é disponibilizar a documentação para que a gente digitalize e coloque no site. Então, nós vamos de tempos em tempos, pegamos um lote de documentos. Agora a gente está trabalhando muito com a documentação forense. Pegamos uns documentos lá no fórum, trazemos para cá, digitalizamos, são colocados no site e depois vamos trocando o lote. A mesma coisa com documentos, com as atas da Câmara. Que é tudo importante, né? Porque uma hora isso vira registro, Nós né? temos atas da Câmara no site desde o século XIX. Então, quer saber de algum presidente da Câmara, de algum vereador, de alguém que passou pela cidade, de algum assunto, tem lá, tá registrado, né? Professora, para a gente encerrar, como que você se sente fazendo esse registro de São José? Você não é joseense, mas é muito mais josense, né? Tem o coração josense e sabendo que isso realmente vai ficar para a história, vai ficar para uma outra geração, pessoas que vão poder pesquisar esse trabalho, usufruir da sua pesquisa. Como que fica seu coração? Isso para mim, profissionalmente, é uma realização. Eu me sinto muito realizada profissionalmente. Nesse sentido, porque eu sinto que eu fiz alguma coisa para a história da cidade. Como você falou, eu não nasci aqui, mas eu tenho muito mais tempo morando em São José do que morando na minha cidade natal. Meus filhos nasceram aqui, eu tenho uma história construída aqui. Aqui eu estudei, aqui eu tenho meu trabalho. Então eu tenho uma história muito mais construída em São José do que na minha cidade natal, na verdade. E aí o coração fica todo cheio, né? Fica mesmo. Qual que é o seu lugar favorito em São José? Tirando a universidade, é claro. Não pode ser a universidade. Os parques. Adoro frequentar parques de São José. Vicentina Aranha, adoro. Além da história que tem o parque, né? Porque ele tem toda aquela... Mas fora daqui, eu gosto muito da região de parque. Professor de história, descansa nas horas vagas ou não? Você está no Vicentina Aranha e está lá pensando, nossa, passou por aqui, aconteceu isso. Aí a gente pensa, porque tem a memória, né? Tem um patrimônio que está ali nos mostrando uma época que já foi, mas que é cheia de importância para a cidade, fundamental para a história da cidade. Com certeza. E a história da nossa cidade é linda, né? Papali, obrigada por me receber aqui no seu local de trabalho. Parabéns pelas pesquisas. Obrigada. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais, acesse o site Promemória, pode acessar pelo site da Câmara. Aqui embaixo tem a dica para você. E eu vou fazer o seguinte, vou encerrar o nosso programa, é bem curtinho, passa muito rápido. A você aí em casa, obrigada, viu, por estar com a gente em mais um programa. Eu te espero no próximo e até lá você nos acompanha em nossas redes sociais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada por receber a gente aqui.